Vamos lá, intercrimes. Coloquei esse esqueminha aqui que diz cogitação é um fato aqui impunível. Preparação impunível, salvo quando a preparação constitui crime autônomo, e aí vem previsto em lei. Execução pune-se a tentativa e consumação pune-se o crime consumado. Então vamos imaginar que o sujeito alfa, ele invade uma casa, embora não tenha subtraído nada. Será que essa conduta de invadir uma casa já concretiza aqui alguns passos do intercrimes? E a gente resolve essa questão aqui, que a base é esse exemplo do furto: a pessoa entra, invade um domicílio, mas não subtrai nenhum bem. Então, em relação a intercrimes, nos termos das teorias objetiva e subjetiva, especialmente quanto ao delito do furto, é correto afirmar que o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como a pretensão do autor ou a realização dos atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos. Perfeito, é o caso que a pessoa ela invade uma determinada casa, mas ainda não subtraiu nada, mas só o fato de ter entrado dentro dessa casa, de ter invadido essa casa, e o agente criminoso é surpreendido antes de efetivamente fazer a subtração, esse ato de invasão, ele já é considerado uma conduta típica, constitui, então, um ato relevante, e embora seja um ato periférico para a concretização propriamente do delito furto, mas já é considerada aqui uma atividade que materializa o plano delitivo do agente. Então, está correto. A idoneidade do ato para a realização da conduta típica não serve como elemento para aferir o início dos atos executórios que antecedem a própria subtração da coisa. É necessário analisar o que? A idoneidade da conduta típica. E serve sim, o erro fala que não serve, mas serve sim, serve para concretizar aqui os atos dessa realização dessa conduta, que é sim considerada típica. Então, a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica constitui relevante aqui esses atos que são periféricos. Então, embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio do sujeito que está ali naquela casa que foi invadida já compreende aqui um ato idôneo para caracterizar esse crime de furto. A probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado não serve como elemento para aferir o início dos atos executórios que antecedem a própria subtração da coisa. O erro está aqui com a palavrinha não. Retirando a palavrinha não, está de acordo com o STJ, que o STJ fala exatamente que a probabilidade concreta, quer dizer, o sujeito já invadiu a casa, a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado serve como elemento para aferir o início dos atos executórios que antecedem a própria subtração da coisa. A D também está errada, que diz: se a subtração não tiver sido efetivamente iniciada, então está errada, porque mesmo que a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, mas há aqui atos idôneos que levam à realização da conduta típica, então já é concretizado aqui o crime de furto. Então, aqui o erro está em não. A subtração, se ela estiver aqui em um momento, se a subtração tiver sido efetivamente iniciada, mesmo que o agente seja surpreendido no interior da residência da vítima, não é possível a configuração do delito? É possível a configuração do delito. Então, está errada, porque se há aqui uma iniciativa, uma tentativa com atividades que materializam o plano delitivo do agente, isso
realmente faz com que esse delito esteja configurado. Assim sendo, flagrado dentro da residência na qual pretendia furtar, ainda que sem a subtração de nenhum objeto caracterizada, está a modalidade tentada de furto e não um mero ato preparatório. E a realização de condutas periféricas indubitavelmente ligadas ao tipo penal do delito de furto não permite a configuração da conduta reprovável. Está errado, porque, segundo a teoria objetiva individual, é entendido que esses parâmetros materiais e subjetivos já são parâmetros possíveis de serem exteriorizados aqui, condutas que, embora sejam condutas periféricas ao núcleo do tipo penal, mas já evidenciam perigo real ao bem jurídico tutelado. Esse aqui é o entendimento dos nossos tribunais. Então, aqui o erro é a realização de condutas periféricas indubitavelmente ligadas ao tipo penal do delito de furto permite, fala que não permite, então permite a configuração da conduta reprovável. Então, para definir o início da execução da ação típica, é adotado aqui a teoria objetiva material e a teoria objetiva formal. Para definir o início de execução da ação típica. A teoria objetiva material e a teoria objetiva formal não trabalham, então, com elementos subjetivos. E, para terminar, aqui é importante dizer o seguinte: quais são as teorias que explicam a transição dos atos executórios? Temos dois tipos de teoria. Teorias que explicam a transição dos atos executórios. Teoria subjetiva: não há transição entre preparação e execução. O que interessa é o plano interno do agente. E a teoria objetiva: para que haja a execução, é imprescindível a exteriorização de atos idôneos e inequívocos, como foi o caso do sujeito que já está dentro da casa, que já invadiu a casa de determinada pessoa para subtrair algum bem. Então, nos termos das teorias objetivas e subjetivas, o início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como a pretensão do autor à realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. Então, essas duas teorias vêm mostrar que esses atos executórios, eles podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa. Então, é isso.